Então, agora a gente está com a presença do Samuel aqui, né? Então, Sim, Wycliffe Wickett, a interpretação da teoria dos dois caminhos, de John Wycliffe, e o cristianismo das minorias na Inglaterra medieval. Obrigada, Samuel, pode iniciar. boa tarde, gente. Vocês estão me vendo? Sim. Meu computador costuma dar umas travadas quando eu ligo a câmera, mas aparentemente está tudo certo. Bom, obrigado, Cris, por projetar aí o slide. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Samuel Barbosa Júnior, sou aluno quase concluinte aí da UERJ, sou membro também do PEN, e pode passar aí, Cris, por favor. Bom, o título do meu trabalho é Wycliffe Wickett, a interpretação da teoria dos dois caminhos de John Wycliffe e o cristianismo de minorias na Inglaterra medieval. Bom, nessa comunicação que se contextualiza no emaranhado de heresias na Inglaterra da segunda metade do século XIV, eu vou apresentar um importante teólogo que teve parte da sua obra, de certa forma, apagada após a sua condenação, mas que compreendemos as suas ideias como fundamentais para a circulação da crítica à Igreja Católica. Pode passar, Cristian, por favor. Bom, trata-se de John Wycliffe, teólogo, filósofo, professor da Universidade de Oxford, que nasceu por volta de 1320 e dedicou sua vida ao estudo e difusão de ideias filosóficas e acadêmicas acerca das doutrinas, costumes e ações da Igreja. O autor Frederick Ebbe, na sua obra História da Educação Moderna, ele apresenta o Wycliffe como um homem profundamente decepcionado com a imoralidade do clero e a venalidade do papado, partindo então para a construção de uma série de críticas à hierarquia eclesiástica. Vale ressaltar que as críticas de Wycliffe eram dirigidas especialmente ao Papa e seus seguidores, a quem chamava de papistas, por estarem praticando, segundo ele, um cristianismo falso, que afastaria as pessoas de Deus. Bom, eu escolhi como foco principal da análise nessa comunicação a sua obra The Wicked, uma obra em inglês, escrita no século XIV, com novas edições no século XVI, e que difunde a interpretação de Wycliffe sobre a teoria bíblica dos dois caminhos, que é a ideia principal da obra, que versa sobre o que seria a essência do cristianismo, a saber, uma religião de minorias. Bom, sendo assim, uma vez que ele compreende que existem dois caminhos possíveis de serem percorridos na fé, um largo e fácil que leva à perdição, cuja a igreja estava inserida e influenciando os seus fiéis a percorrerem nele, segundo ele, e o outro estreito e difícil que leva à salvação. Ele conclui, uma vez que são poucos que percorriam nesse caminho dito estreito, que o verdadeiro cristianismo seria, então, dessas minorias. Pode passar. Bom, então, a partir dessas ideias, eu estabeleci algumas questões para nortear a nossa análise. Qual o contexto dessas ideias no século XIV e a relação com o texto bíblico? Por que essa obra ataca diretamente a hierarquia católica? Qual o seu potencial de fazer circular entre diversos grupos sociais a hierarquia, a crítica à igreja e instituição, e qual o seu possível legado para a modernidade reformista? Pode passar. Bom, Wycliffe e a Inglaterra do século XIV, a devote moderna. Bom, para compreender o contexto social, político e religioso nos quais o Wycliffe estava inserido, é preciso voltar nossos olhares para a situação da Inglaterra na cristandade ocidental e as correntes de pensamento sobre o cristianismo que estavam em circulação no século XIV. O autor Pierre Chonu, em sua obra O Tempo das Reformas, ao desenvolver a sua análise acerca dos processos que antecedem a reforma protestante do século XVI, ele situa o início da transformação da cristandade latina entre o final do século XIV e o XV, por se tratar de um período de crise intensa da estrutura superior da Igreja devido à peste negra e ao grande cisma do Ocidente, né, este que dividiu o papado em dois, um em Roma e outro em Avignon, na França. Esse contexto, segundo o Chonu, ele gerou um clima de tensão espiritual e fez
despertar debates em torno da igreja e da palavra de Deus, uma vez que a igreja não estava conseguindo mais cumprir com o seu papel de instrumento de salvação coletiva. E ele também identifica alguns questionadores da igreja, dentre eles o Wycliffe, que vão compor uma corrente filosófica, a qual os humanistas do final do século XV e início do XVI vão chamar de devotio moderno. Dentre as principais características dessa corrente, o autor ele destaca a insistência na prática de uma relação com Deus voltada mais para o individual do que para a liturgia, uma piedade pessoal que, segundo ele, atravessa a crise da igreja, prescinde do fundamento dogmático da igreja instituição, funda a dogmática na experiência psicológica individual da oração personalizada. A igreja, portanto, teria pouco lugar nessa nova devoção. Segundo o autor Leandro Vilela de Azevedo, em sua tese de doutorado, as obras inglesas de John Wycliffe inseridas no contexto religioso de sua época, o Wycliffe ele estava inserido na sociedade inglesa como um brilhante professor e pensador. Sua carreira na Universidade de Oxford e suas discussões filosóficas geravam grande apelo ao seu trabalho. Ele conferiu também uma condição de defensor da monarquia, especialmente quando ele publicou em 1366 uma obra denominada Determinatio Quedam de Domini, na qual ele apoia o parlamento inglês em seus debates fiscais contra o Papa Urbano V de Avignon. Segundo o Azevedo, a partir dessa relação com a monarquia, o Wycliffe ele passa a dedicar sua vida ao estudo ao estudo e difusão de ideias contra a hierarquia eclesiástica, inicialmente sempre apoiado pelo rei, principalmente por suas obras que pregavam contra o luxo da igreja, entendendo que esta não deveria interferir em assuntos seculares, bem como não deveria ter posses de bens materiais. Portanto, a partir dessa análise, a gente pode situar o Wycliffe em um contexto de crise da religiosidade na Europa Ocidental, de discussões econômicas entre a Inglaterra e o Papado de Avignon, e dentro de uma corrente filosófica que difundia autonomia na interpretação da Bíblia, ou seja, sem o magistério da igreja instituição. Um claro sinal de que a ideia de uma igreja enquanto instituição fundamental para uma vida cristã teria cada vez menos espaço no pensamento desse teólogo e futuro herege. Pode passar. Bom, The Wicked, o cristianismo de minorias, uma mentalidade utópica. Segundo o autor Karl Mannheim, na sua obra Ideologia e Utopia, ele constrói o conceito de mentalidade utópica nessa obra, para caracterizar a primeira forma de mentalidade moderna. E, segundo ele, um estado de espírito utópico é quando o indivíduo ou grupo não concorda com a sua realidade e tende a abolir parcial ou totalmente a ordem das coisas que prevalece no momento, indicando uma ruptura com a estrutura existente. Segundo o Azevedo, a obra The Wicked expressa, a partir do ensinamento bíblico dos dois caminhos, a premissa mais importante para entender o pensamento de Wycliffe acerca da cristandade, a saber, a impossibilidade de uma igreja que fosse, ao mesmo tempo, autenticamente cristã e institucionalizada / poderosa. Portanto, seguindo a cartilha de Mannheim, a gente pode compreender essa obra como uma denúncia com um potencial para levantar questionamentos sobre os fundamentos da igreja e, por que não, indicando uma possível ruptura com a realidade do papado no século XIV. Bom, a palavra wicked, ela expressa, segundo o Azevedo, caminho estreito, ou seja, um dos dois caminhos do ensinamento bíblico. Basicamente, o sermão ele se resume na apresentação da ideia de dois caminhos possíveis de percorrer, um que leva à vida ou à salvação, mas que é estreito e difícil, e que são poucos os que percorrem nele, e outro que leva à condenação, à morte, mas que é largo, fácil, e é o caminho no qual, segundo o Wycliffe, a maioria da cristandade estaria percorrendo. Pode passar, Cristian. Esse trecho ele chama a atenção para a gente entender a crítica religiosa e social do discurso de Wycliffe.
Devemos rezar a Deus com todo o coração para que Ele nos fortaleça com a graça e a vida através do seu Santo Espírito, para nos fazer fortes na vida espiritual segundo o seu Evangelho e para que os infiéis, papistas e apóstatas não possam reunir ninguém para falar mal de nós, e por meio do qual podemos entrar por aquela porta reta, como Cristo, nosso Salvador, e todos os seus seguidores fizeram, que não é em vida ociosa, mas em diligente trabalho e em grande sofrimento e perseguição até a morte. Bom, a gente tem aqui, então, algumas ideias fundamentais de Wycliffe sobre a relevância da conexão pessoal e direta com Deus através da oração e da leitura do Evangelho, sem passar pela interpretação oficial da Igreja. Esta que, segundo ele, promovia a conversão de falsos cristãos, que ele aponta como infiéis, papistas e apóstatas, essas pessoas elas tinham o objetivo, segundo ele, de desvirtuar os poucos que escolhem seguir no caminho estreito, mesmo diante de sofrimento e perseguições. Sendo assim, baseando nesse trecho e nos autores já citados, é possível compreender esse início de The Wicked como a defesa do cristianismo de minorias, uma minoria que não estava institucionalizada, ou seja, uma crítica à Igreja. Bom, nessa perspectiva, eu pensei quem eram os perseguidos da Igreja no século XIV. E aquela minoria que ousava questioná-la e que a Igreja denominava de herege, e que, em sua maioria, vão contra a ideia de uma instituição religiosa rica e poderosa. Sendo assim, o Wycliffe ele é tão radical que o seu discurso ele tem a capacidade de elevar o pensamento herético medieval, causando mais turbulências para a hierarquia eclesiástica. Pode passar. Bom, todavia, o Wycliffe escreveu The Wicked após desenvolver e difundir outras ideias. O autor José da Assunção Barros ele traz algumas dessas ideias em Papa, Imperadores e Hereges na Idade Média, como, por exemplo, que nenhuma instituição poderia reivindicar para si a intermediação entre homem e Deus, que a Bíblia tem um papel de ser juiz da Igreja e que a hierarquia eclesiástica deveria se preocupar mais com a humildade e a caridade do que com luxo e poder. Nessa perspectiva, então, quando o Wycliffe ele critica as relações de interesse entre a monarquia inglesa e os problemas fiscais do papado de Avignon, e entendemos essas outras ideias que ele desenvolveu em suas obras, o discurso dos dois caminhos e do cristianismo de minorias ele pode ser considerado uma crítica bem radical e uma proposta de total desvinculação dos fiéis com as instituições oficiais, as instituições religiosas oficiais. Bom, finalmente, seria o Wycliffe, por essas ideias, um ser humano em estado de espírito utópico, segundo o Murray. É certo que essa acusação de falsidade ao cristianismo institucionalizado da Igreja, ele expressa uma ideologia que não está de acordo com a realidade da época. Entretanto, a grande chave da mentalidade utópica para o Murray é a sua ação de mudança da realidade histórica, e principalmente por ser um estado de espírito moderno. Como sabemos, o Wycliffe ele critica e expõe os problemas, ele aponta aonde está o verdadeiro cristianismo, mas ele não altera a sua realidade medieval. Então, poderíamos então pensar em um Wycliffe no que Murray chama também de estado de espírito ideológico, este que também orienta uma mudança da realidade, mas que não alcança esse objetivo ou que permite a manutenção da ordem existente. Entretanto, como o Wycliffe ele produz ideias, talvez poderíamos inseri-lo, além do ideológico, em uma possível pré- ou proto-mentalidade utópica, pois essas ideias elas provavelmente influenciaram muitos reformadores e, sobretudo, os anabatistas. Então, muitas de suas ideias são identificadas posteriormente no contexto da Reforma. Estes, sim, movimentos que, de fato, abalaram a ordem histórica no século XVI. Pode passar. Bom, o potencial de circulação do cristianismo de minorias, os lollardos e os. Falar do potencial de circulação da ideia do cristianismo de minorias como base verdadeira da religião é falar, acima de tudo, da influência das ideias de Wycliffe
encontrados em The Wicked nos diversos segmentos da sociedade em que ele estava inserido, bem como em outras regiões da Europa. Ao analisar alguns trechos da sua obra, nós percebemos o grande potencial de circulação que o seu pensamento adquire se inserido em determinados espaços ou contextos de crítica social, religiosa e política, principalmente devido ao combate aos sacramentos. Bom, aí o trecho. O pão é a representação do corpo de Cristo na terra, e, portanto, Cristo diz que, quando fazemos isso, faça isso em minha memória. Portanto, todos os sacramentos que ele deixou aqui na terra são apenas a representação, memória do corpo de Cristo. É uma representação de algo passado ou algo que está por vir. O batismo, da mesma forma, não assegura nada, senão o despojamento da imundícia da carne e a boa consciência em Deus. Mas, novamente, somente confiando em nosso Senhor Jesus Cristo, que da morte seríamos feitos herdeiros da vida eterna. Bom, ao compararmos essa citação com o resto da ideologia religiosa de Wycliffe, a gente pode considerá-la mais um argumento pautado no texto bíblico para criticar o cristianismo institucionalizado, este que se apoia mais nos dogmas e doutrinas eclesiásticas do que no exercício da fé pela conexão com Deus e estudos das Escrituras, de forma pessoal. Entretanto, para entender o real potencial de circulação, a gente deve tentar identificar esse pensamento no arcabouço de ideias de outros grupos radicais ou hereges. Pode passar, Cris, por favor. Bom, sendo assim, eu separei dois movimentos, o lollardismo em inglês e o cismo na Boêmia. Segundo o Pierre Chonu, o movimento dos lollardos na Inglaterra ele nasce a partir da inquietude social que circulava entre a universidade, o parlamento e as camadas mais populares. O autor ele analisa que, no âmbito universitário, o lollardismo ele se voltava para uma leitura positiva das escrituras, no sentido de compreendê-la como juiz da igreja. No parlamento, prossegue a querela real já mencionado aqui, que era a hostilidade à fiscalização pontifícia, e por fim, o lollardismo popular ele foi um movimento social que aliou pregação popular com protestos sociais, como, por exemplo, a revolta de John Ball, a qual se apoiava nas bases de pensamento wyclifianistas. Outro movimento que muitos autores colocam como diretamente relacionado à influência de Wycliffe é o cismo, no contexto geral de movimentos de crítica na Boêmia. O Pierre Chonu ele nos diz que o cismo na Boêmia, além de ser oriundo da Universidade de Praga, essa que mantinha relações com Oxford, também defendia uma relação mais pessoal entre homem e sagrado, bem como procurava denunciar os abusos da igreja. Mas será que, uma vez defensor da crítica à instituição, torna-se um defensor da sua condenação, de acordo com a ideia do cristianismo de minorias? A gente pode considerar, pela análise de The Wicked, que a hierarquia eclesiástica era o principal alvo de Wycliffe, e onde ele diferenciava a maioria falsa da minoria verdadeira. Entretanto, o Azevedo ele cita que o Hus foi um personagem diferente, pois não era tão radical quanto a hierarquia eclesiástica e em momento algum chegou a desafiá-la. Então, o ponto fundamental da teoria dos dois caminhos não aparece no pensamento de Hus. Pelo contrário, ele compreende a religião a partir da sua institucionalização, ou seja, a existência da hierarquia eclesiástica para ele funcionava, por mais que tivesse críticas a ela. Pode passar, por favor. Bom, eu separei duas questões para a conclusão. As ideias de Wycliffe fazem a crítica à igreja circular e o cristianismo de minoria se adequa à reforma. Bom, diante desse quadro esboçado, eu pensei ser importante dividir a conclusão em duas partes, com duas possibilidades para pensar essas ideias de Wycliffe. Primeiramente, está claro para nós o potencial que as ideias de Wycliffe têm para fazer circular a crítica à igreja. No âmbito inglês, através do
lollardismo, identifica-se a propagação das críticas de Wycliffe aos sacramentos e às práticas da Igreja nos diversos âmbitos da sociedade. Dessa forma, o cristianismo de minorias, que para ele seria o verdadeiro, que se apoia mais na relação pessoal com Deus para alcançar a vida eterna, que na obediência das práticas católicas, como a transubstanciação ou o batismo, esse pensamento estava povoando o imaginário universitário, parlamentar, popular, enfim. E para se ter uma ideia, o José da Assunção Barros, ele diz que tamanha foi a influência das ideias de Wycliffe nos movimentos revoltosos na Inglaterra, que mesmo que o teólogo não tivesse diretamente associado a eles, a monarquia ela retirou o seu apoio ao Wycliffe devido à alta capacidade de subversão que as suas obras tinham adquirido. E no âmbito europeu, principalmente após a morte de Wycliffe, por mais que o John Hus ele não defendesse o ponto principal da teoria dos dois caminhos, o Chonu ele cita outros braços radicais do movimento da Boêmia, como os taboritas, que podem ter se apoiado nas ideias de Wycliffe e provocado uma maior radicalização contra a Igreja. Portanto, eu penso que a gente está diante de um tema amplo que certamente pode proporcionar diversas bases para pensar as heresias medievais a partir de outras relações. E, em segundo lugar, para considerarmos o Wycliffe um precursor da reforma sem cair em um anacronismo, a gente deve analisar as suas ideias em o seu próprio contexto e, então, compará-las com as ideias desenvolvidas no século XVI. O discurso dele, que apoia a fé nas Escrituras, como foi analisado, ele propõe o cristianismo de minorias como uma religião não institucionalizada, justamente para não cair na corrupção das igrejas, ou no caso da Igreja Católica. Sendo assim, a gente pode inserir o Wycliffe na longa duração das heresias e, pelas relações com diversos movimentos, inseri-lo em uma corrente de religiosos baseados única e exclusivamente na interpretação pessoal da Bíblia, essa que inspirou movimentos reformistas modernos. Entretanto, como já analisamos ao inseri-lo na possível pré- ou proto-mentalidade utópica, o cristianismo de minorias ele não pode ser considerado moderno, uma vez que, como o professor Azevedo também analisa, ele não se apoia em igrejas institucionais, e os reformadores do século XVI eles institucionalizaram as suas religiões junto aos estados, né? Pode passar. E, sendo assim, acredito que o Wycliffe ele pode ter sido mais uma inspiração do que um caminho ideológico a ser seguido de fato. E a possibilidade dessa inspiração e da relação das ideias de Wycliffe com outras identificadas em movimentos modernos, que pode evidenciar esse estado de espírito pré- ou proto-utópico, ele reside em sua crítica à cobrança de impostos feitas pela Igreja à monarquia. Essa crítica que foi aprofundada até as camadas iniciais da produção de riquezas nas reivindicações do profeta Thomas Müntzer durante a revolta anabatista do século XVI. Essa que lutou pelos direitos dos camponeses explorados pela Igreja e pelos nobres. E essa que é uma das relações que eu trago na minha monografia, que é onde eu pretendo aprofundá-las melhor também. Obrigado, gente. É isso.